Vamos lá, você está tranquilo fazendo aquele seu tratamento do molar inferior, está trabalhando no canal médio vestibular do molar inferior, quando de repente você sente algo estranho, você suspeita que houve uma fratura de instrumento. Você tira aquele instrumento, você nota que a lima está realmente sem a pontinha dela, você mede esse instrumento, ou seja, você faz todo um processo de aceitação que a gente tem nesse momento, né? Você mede aquele instrumento, era um instrumento de 25 milímetros que você lembra que você selecionou para trabalhar naquele molar inferior e agora ele está com 21 milímetros. Bom, enquanto você faz esse processo de aceitação, escorre uma gota de suor pela sua testa e você pensa, e agora? Se eu não remover, partindo do pressuposto que eu não consiga remover esse fragmento, qual que vai ser o impacto dessa minha fratura de instrumento no sucesso desse tratamento do meu paciente? Muito bem, a gente não vai entrar aqui no mérito da questão do porquê que essa lima fraturou, porquê que ela não fraturou. Se você faz endodontia mais dia menos dia, isso pode acontecer com você, só acontece com quem põe a mão na massa. E é claro que a gente trabalha sempre no sentido de minimizar esse tipo de ocorrência, mas vamos supor então que você fez tudo isso e ainda assim houve essa fratura e você quer saber o que você vai conversar com o seu paciente, partindo do pressuposto então que não houve a remoção desse fragmento. Claro que existem particularidades inerentes a cada caso que a gente pode avaliar ali, né, nessa casuística ali de maneira individual, mas existem 3 pontos que podem ser considerados, que podem te dar um belo de um norte para você saber qual que é o impacto que isso pode ter no sucesso, numa boa previsibilidade desse tratamento. Primeiro ponto é qual que era o diagnóstico inicial daquele caso. Era uma pulpite irreversível, era uma necrose era uma periodontite apical crônica, e aí? Qual é que era esse diagnóstico inicial? Quanto mais contaminação, quanto maior a contaminação nesse diagnóstico inicial, ou seja, se você tem um caso de necrose com uma lesão periapical associada, né, uma periodontite apical crônica, e você tem uma fratura de instrumento, o prognóstico tende a ser pior do que naquele caso onde havia uma pulpite, tá? Em função de um caso com necrose e lesão, ele tem uma contaminação bacteriana muito maior do que um caso de uma pulpite, ok? Então, o grau de contaminação, o diagnóstico inicial, ele vai impactar dessa forma o prognóstico desse dente. Segundo ponto que a gente pode considerar é onde ocorreu essa fratura. Ocorreu no terço apical, ocorreu na cervical, na embocadura do canal ou em terço médio, onde é que foi? Por quê? É importante você saber, partindo do pressuposto que esse fragmento, então, ele não foi removido, é interessante você saber o quanto de canal você tem sem preparo e sem obturação. Então, se houve uma fratura mais apical, o comprimento de canal sem preparo, sem obturação, ele é muito menor. Vamos supor que você fraturou 3 milímetros de um instrumento ali logo no terço apical. Você vai ter 3 milímetros de canal sem tratamento, sem obturação. Muito diferente se você fraturar esse instrumento ali próximo da cervical, que você vai ter praticamente todo o comprimento do canal radicular, né? Sem pensar nas ramificações, mas todo o comprimento do canal radicular sem preparo e sem obturação, o que pode tornar o prognóstico muito mais desfavorável, certo? E o terceiro e último ponto, desses 3 aqui que a gente está conversando hoje, é com certeza o momento em que ocorreu essa fratura, o momento do preparo. Tem diferença? Tem. Por quê? Se foi a primeira lima que você colocou naquele canal, às vezes num momento ali de exploração, de cateterismo inicial, de glide path, que você introduziu o seu primeiro, segundo instrumento ali, você não fez ainda o debridamento do canal radicular, você não limpou nada, aquela contaminação que eventualmente estivesse ali, continua ali, ou tecido pulpar, resto de tecido pulpar que estivesse ali, vai continuar ali, porque você não passou nenhum instrumento, era o teu primeiro instrumento aí nesse preparo. Diferente se a fratura acontece naquele último instrumento. Sabe quando você, não sei se já aconteceu com você, comigo já aconteceu, eu fiquei bastante chateada. Quando você termina o seu preparo, você falou, não, terminei, mas eu vou dar só uma caprichadinha aqui, com essa última lima, uma última passada. Nessa hora, pode acontecer uma fratura? Pode acontecer. Só que se ela acontece nessa hora e você já tinha feito todos os procedimentos de preparo, desinfecção dos canais, é claro que você tem um ambiente muito mais propício aí para um desfecho mais favorável ou menos desfavorável, certo? Do que se você
fratura a primeira lima, o primeiro instrumento que está tudo contaminado, está cheio de tecido pulpar ali, remanescente de tudo que você imagina e você não limpou nada e fraturou, aí isso sim vai ter um impacto muito mais desfavorável no prognóstico. Certo? Então, são 3 pontos. Diagnóstico inicial do caso, segundo ponto, que nível que ocorreu essa fratura, qual terço que ocorreu, e o terceiro, em que momento que aconteceu essa fratura. Considerando esses 3 pontos aí, com certeza você já tem um norte bastante interessante até mesmo para conseguir, se for o caso, ter uma conversa muito mais clara, né, e muito mais esclarecedora aí com relação ao prognóstico desse dente para o seu paciente, tá certo? Muito bem, vou deixar o convite aqui para você, mais uma vez, para você participar do Endolovers Summit 2020. As palestras estão sensacionais, está chegando aí, estamos nessa reta final. O congresso ele vai ao ar de 28 a 30 de maio. Lembrando que se você não está disponível de 28 a 30 de maio, não se preocupa, não tem problema, porque você mantém o acesso, se você está inscrito, você mantém o acesso por 12 meses a todas as palestras. Então você tem 12 meses aí para poder assistir depois, quantas vezes você quiser, no momento que for mais confortável para você. Aproveita, clica no link que está aqui na bio se você está no Instagram, ou se você está assistindo aqui pelo YouTube, Facebook, ou LinkedIn, qualquer outra mídia, na certa aqui na descrição desse vídeo aqui você encontra um link, clica e garante já a sua inscrição ainda no valor promocional do segundo lote.